no podcast. Vocês estão vendo que a gente está com um programa mais longo hoje, muito. Já vai chegar mais invasão aqui, Gustavo Fogaça chegando na área. Enquanto ele tá chegando, posso mostrar os comentários aqui, ver os comentários, que a rapaziada tá on fire aqui. Tá on fire? Salve, Gufo. Na hora que o Hugo entrou aqui, ó, o Thiago Bledo, desculpa se eu falei seu nome errado, mas é um belo nome, falou que é sempre bom ouvir esses profissionais dos clubes que não aparecem tanto. E ele falou aqui também que é o melhor convidado que a gente já teve aqui no Footstats. Ô, louco. E não é só o Thiago que tá falando isso, aqui é o Arthur Tafuri também, felizão da vida que você tá aqui com a gente. E aqui os últimos comentários, Hugo, eu não vou ler porque é aquela mistura, aquela simpática união de torcedores do Atlético e do Cruzeiro. Mas pode continuar comentando aí, rapaziada, que... Dando aquela tretada no chat. Aquele carinho O sincero. clubismo no chat é liberado. Faz parte, Pode faz mandar. parte. Podem manter o respeito aí, mas tá valendo a rivalidade. Salve, Gufo! Opa. Fala, Masman, Dedé, Gabriel, toda a galera. Pô, uma alegria ter você aqui, querido Hugo. Para quem não sabe, viu, Masman, o Hugo, além de ser um querido amigo, um parceiro, nós somos sócios, né? Sócios na EBRAFA, que é a Escola Brasileira de Futebol Analítico, junto com o Rodrigo Salvador, que é analista de dados do Red Bull Bragantino, o Matheus Evalt, que está lá em Porto Alegre, já morrendo de frio, Caio Batatinha, que está em Berlim, está todo mundo nos assistindo aí, Hugo. Você manda um abraço para a galera aí, que eles estão todos assistindo. Só fera, hein? Eu tô ali só para aprender, Dedé. Eu fico só olhando os caras darem show, assim. Eu sou o Kanté e eles são os craques, entendeu? Mas vamos bater aquele papo com o nosso convidado, conversar um pouquinho sobre a vida dele, como é que ele chegou onde ele chegou. Pô, o cara jovem pra caramba e com tanta coisa legal para contar, né? O nosso público que gosta tanto de análise de dados, dessa profissão, saber como é que trabalha em clube. Vamos botar ele na fogueira aí, fazer um roast do... Vamos nessa, com Vou certeza. até fechar o computador aqui. Bora lá então, Hugo. Cara, a gente começou aqui falando das partidas, falando da parte mais factual do negócio. Bora entrar aí na sua profissão. Analista de dados dentro de um clube da Série A do futebol brasileiro. Talvez. O clube, principalmente de 2021 para cá. Clube de maior sucesso no futebol brasileiro. Queria que você se apresentasse aí. Quantos anos você tem, né? A gente acabou não perguntando, o Gufo falou, você é um cara super jovem e já tá com uma função tão importante aí como essa. Conta um pouco como você chegou no Galo também, como foi sua trajetória. Manda bala pra gente. Então, me apresentando aqui, meu nome é Hugo Rios Neto, tenho 22 anos. Tô no Galo, vai completar 1 ano, agora em menos de um mês. E minha trajetória no mundo de analytics mesmo começou durante a pandemia. Foi quando eu já gostava bastante do assunto, tinha muito interesse em começar a mexer, mas foi quando eu tive tempo de fato começar a fazer uns projetos por conta própria, no começo meio por brincadeira assim, e a coisa começou a evoluir. E de início, o que foi fundamental, tem um canal no YouTube que chama Friends of Tracking, que é organizado por os caras mais elite do mundo mesmo. Assim, um professor sueco, professor inglês, na verdade, de uma universidade da Suécia, de Uppsala. Ele foi meio que resolveu criar esse canal e convidar outros caras elite, não necessariamente da academia, mas também que trabalham nos clubes de elite da Europa. E eles começaram a fazer tutoriais de como mexer com dados de futebol, dados de performance. Então, e lá, assim, além de postar os tutoriais, bem estilo tutorial de quando você vai fazer alguma coisa assim, uma coisa bem tecnológica, você não sabe o jeito de você joga o tutorial, os caras fizeram, assim, desde começando do começo mesmo, disponibilizando código, e foi daí que eu comecei. As aulas da UFMG, eu sou aluno de matemática computacional da UFMG. As aulas da UFMG haviam parado durante a pandemia e ficaram totalmente paralisadas por 4 meses. Então, eu, na época, participava de uma iniciação científica de finanças computacionais, mas aí, tendo, né, o tempo
praticamente todo o livro e acabei... Essa era a minha meu segundo trabalho, assim, totalmente por conta própria. E aí, através disso, que eu fui conhecer o Gufo, o Rodrigo, o Caio, o Matheus, que outras pessoas, né, eles começaram a interagir com esse conteúdo também. E a gente meio que conseguiu formar um grupo com várias outras pessoas. Eu acho que hoje o grupo tem perto de 20 pessoas. E no começo mais para compartilhar material, mostrar o que a gente estava fazendo. A gente começou a marcar reuniões semanais para conversar do assunto. E assim, vários trabalhando em paralelo e cultivando o sonho de um dia estar trabalhando num clube. E aí, ao longo desse tempo, então o canal começou bem no começo da pandemia. E aí, durante esse tempo, eu acabei fazendo alguns projetos, alguns trabalhos, e acabei mandando um deles para a conferência do Barça. O Barça tem uma conferência que chama Sports Tomorrow Congress, e aí ele é subdividido em algumas áreas diferentes, como nutrição, preparação física, e aí analytics era uma delas. E aí eles têm essa chamada de papers, né, os artigos científicos, que acontecem todo ano. E se você tiver desenvolvido um trabalho que de certa forma, assim, contribua para o estado da arte, para o que tem de mais avançado de algum tópico de análise, você pode submeter e eles avaliam, e aí, se for aceito, o artigo é publicado na conferência e se apresenta. Pô, que e bacana, aí hein? acabou que assim, foi aceito. Na época eu não esperava. Havia mandado já assim, um trabalho para uma outra conferência brasileira antes, que foi rejeitado. Praticamente o mesmo trabalho, acho que estava pior elaborado, repensei coisas nesse tempo. E sobre o que era, Hugo? Você pode dar uma palhinha? Posso. O trabalho, assim, tem o cara que hoje é o cientista de dados do Liverpool. Antes dele ir para o Liverpool, ele tinha desenvolvido um modelo que consegue analisar a ocupação espacial dos jogadores. Então, queria fazer uma definição aqui dos dois tipos de dados principais, dados de performance que existem. Um deles é o de evento, que para cada ação com bola, você fica registrado qual jogador que realizou a ação, onde que foi, se foi com o pé direito, pé esquerdo, de cabeça. E também existe um outro tipo de dado, onde é informado a posição de todos os jogadores a todo tempo, numa frequência de 25 frames por segundo. Não necessariamente com uma descrição do que está acontecendo, mas com a posição de todos os jogadores e da bola. Então, através desses dados, os dados de tracking, que pegam a posição de todo mundo, ele pensou assim, em como modelar a ocupação do espaço do jogador. Partindo assim, da seguinte pergunta, de quem ocupa o espaço, cada espacinho do campo. E conseguia atribuir assim, probabilidades de cada jogador ocupar cada espaço do campo. Então, com isso, você consegue ver onde todos os jogadores estão ocupando o espaço o tempo inteiro e extrair métricas que não são possíveis de outra forma, com esses dados de evento que mostram só a posição do jogador que está com a bola. E assim, a gente sabe, assim, tem a frase famosa do Cruyff, né, que o futebol é jogado com a cabeça, não com os pés, que os jogadores ficam 2 minutos do tempo de jogo só com a bola. Então, grande parte do que acontece, e a gente tem inúmeros exemplos aí de jogadores que muitas vezes assim, não fica claro por que o jogador é titular, por que o treinador gosta, mas muitas vezes é por coisas desse tipo, né? O jogador
tem uma leitura de jogo, que a gente tá falando aí do Zarate. Perfeito, eu ia falar exatamente isso, que é um cara que se encaixa nisso totalmente. E aí a ideia desse cientista de dados do Liverpool, chama William Spearman, fez doutorado em Harvard, em física, cara, outro nível mesmo, foi de analisar assim, a ocupação dos jogadores, a ocupação de espaço dos jogadores em momentos de finalização. Então, muitas vezes acontece no jogo, né? Por exemplo, quantas vezes em pelada você não fica pé da vida que você tava correndo assim em paralelo ao goleiro, o cara podia só rolar para você, só empurrar para dentro do gol, mas aí a pelada quis tentar fazer o gol dele ali e erra, né? Então, a ideia dele foi de conseguir contabilizar essa criação de chances sem bola. E que sem esse tipo de dado que captura a posição dos jogadores não é possível, e que é muito importante, né? Assim, você ter, às vezes, um jogador num time ruim, muitas vezes ele não tem a chance nem de finalizar, a bola nem vai porque chegar a bola pra não ele, chega. Mas ele estava lá para guardar caso chegasse. E com esse dado você consegue ver assim, o quão provável seria da bola, assim, ver a quantidade de espaço que o jogador controla, a chance da bola ir para aquele lugar e dele converter em gol. Então, só que a questão assim, da diferença do que ele fez para o que eu fiz, e que assim, eu vejo como uma sacada mínima perto de todo o desenvolvimento que ele propôs, que foi de que ele analisava essas situações apenas, apesar de ter o retrato total do jogo, da frequência dos dados ser 25 frames por segundo, ele fazia só nos momentos onde aconteciam os eventos, que era dos dados de eventos que eu descrevi. Só que, e aí o meu argumento foi o seguinte, que na verdade o que ele propôs poderia ser feito de forma contínua, entre aspas, que não é contínua porque são 25 frames por segundo, é discreto, mas numa frequência tão alta que a gente pode falar que é basicamente contínua. Então minha ideia foi dessa. Para captar todas as fases, né? Todas essas, até porque, assim, minha ideia foi que um jogador que se ele se apresenta se ele é uma opção de passe por mais tempo, isso é melhor. Então, aquele cara que consegue fazer um desmarque e o desmarque dele gera uma vantagem espacial assim, e temporal, né, maior, isso é muito importante. Então, assim, o artigo foi muito baseado nisso, assim, em argumentar de por que seria válido usar esse arcabouço que ele criou para analisar de forma contínua. Pô, que bacana, hein, Hugo? E uma pergunta, esse estudo foi feito em cima de jogos que efetivamente aconteceram? Sim, sim. E você tem algum jogador aí para destacar nessa questão que você conseguia analisar, que ocupava bem esses espaços, se mostrava bem disponível para as chances? Assim, esse trabalho especificamente que eu fiz foi com um conjunto de dados muito pequeno, disponibilizado através desse canal Friends of Tracking, que eram dados coletados até meio de forma manual, mas que pegava a posição de todo mundo e assim, de 10 gols do Liverpool. Então, eu acabei não analisando de fato o individual, o individual, até Entendi. pela amostragem tão baixa. E até então, assim, ainda não tive a oportunidade de mexer com um conjunto de dados de tracking tão extenso. Isso é outra coisa legal de reforçar, assim, dados de tracking são muito caros, a quantidade de dados publicamente disponíveis também muito pequena, então, logo no começo desse canal Friends of Tracking, uma empresa que chama Métrica, que fornece tipo de dados, mas fornece plataformas de análise de vídeo. Eles têm várias políticas open source e eles disponibilizaram 2 jogos inteiros anonimizados, então também não dava, assim, se eu fosse falar um jogador, destaque seria o jogador número
13. E... Hugo, uma coisa para a galera entender isso que você está falando, a diferença entre os dados default, os dados padrão, né, que é o que a gente mais ou menos utiliza aqui no Footstats, que são dados que acontecem de qualquer jeito numa partida, e que a finalização, passes, desarmes, essas coisas, e esses dados mais profundos, mais complexos, que são os dados de tracking. Explicar para a galera qual é a diferença disso, para as pessoas entenderem qual é o nível de diferença de análise que a gente está falando aqui, que você está trazendo para a galera. Ótima pergunta. São três, eu falei em 2 tipos de dados, mas esses 2 que eu falei, na verdade, já incluem... os dados de eventos já são, de certa forma, bastante complexos. E os dados mais clássicos são os que o Footstats aí traz tem muito tempo. Porque, né, número de passes, finalizações, cruzamentos, certos, errados... tudo isso já traz uma noção muito boa, né, assim, do perfil dos times, mas pelo fato de, às vezes, não trazer informações como onde começou, onde terminou, ter a granularidade na informação e para cada evento específico, nesse sentido acaba limitando. Aí o passo seguinte são os dados de eventos, que descrevem essas ações de forma mais completa. E, por fim, esses de tracking, que são capturados até acho que a maioria das empresas que fazem esse tipo de serviço fazem isso utilizando algoritmos de visão computacional, que é uma área da inteligência artificial que estuda, faz reconhecimento de imagem. Então, eles conseguem detectar os jogadores e a bola através do vídeo, para poder informar, passar a localização deles. Não é necessariamente um equipamento que fique nos jogadores traqueando, né? Exatamente. É pelo vídeo. Inclusive porque esses aparelhos que ficam nos jogadores, você só tem informação dos jogadores do seu time, né? Você não tem... Perfeito. Então você tem um movimento de todo mundo, mas você não tem nem da bola e do adversário. Então fica meio difícil de... acho que tirar conclusões mais sobre o jogo mesmo. Mas posso fazer a pergunta da rapaziada? Rapidão, se eu não tiver explicado totalmente, achar que eu devo completar com alguma coisa. Deu para entender perfeitamente. Baita aula, inclusive. Porra, eu tô de boca aberta aqui até falando, caraca. Quando ele começou a falar, mandaram aqui que, começou a aula agora. Mas aí o Eduardo Rios Neto mandou um comentário. Não sei se você conhece ele. Eu acho que talvez você conheça. Como pai do Hugo, posso dizer que ele combinou lado nerd com um bom aluno dele. O fato de ter jogado bola competitivamente dos 5 a 17 anos ajudou muito isso? Com certeza. Acho que eu sempre gostei pra cacete de futebol. Joguei a vida inteira, assim, desde pequeno. Comecei no futsal. Comecei no futsal do Galo. O Galo tinha uma escolinha de futsal com 4 anos. Aí joguei futsal dos 4 aos, acho que 6, 7. E aí aos 8 eu entrei no campo. E assim, o campo, na verdade, sempre foi o que eu mais gostei. Joguei até os 17. Não num nível assim, de futebol de base, mas acho que num nível secundário a isso, sim. Já fui companheiro de equipe de futsal, por exemplo. Aí depois voltei para o futsal no Sub-11, joguei Sub-11 a Sub-13. Inclusive, assim, tem um colega de equipe de futsal nesse Sub-13 que acabou subindo na base com o Cruzeiro, ficou um tempo no profissional. Assim, joguei contra... tinha um que jogava no Minas, no futsal, que acho que está no Curitiba hoje em dia. Então, me ajudou muito a não só não entender o jogo de forma mais profunda e acho que tá exposto ali, né, ao que de fato acontece em campo. Sim. Ter que pensar o jogo da forma de ocupação de espaço, coisas desse tipo. E aí sempre gostei muito de matemática. Até não tinha certeza que eu ia fazer assim na faculdade. Acabei escolhendo matemática computacional sem antes nem sem nem saber da possibilidade de fato trabalhar profissionalmente com isso. Mas eu acho que sempre foi um sonho misturar
a parte quantitativa com esporte, principalmente futebol. Tanto que, assim, quando eu morei fora quando eu era pequeno, e aí nos Estados Unidos, e quando eu morei lá, minha mãe fala que eu falava que queria ser jornalista esportivo da ESPN americano, porque eles têm, eles têm uma abordagem mais quantitativa, né? Gosto muito daquelas estatísticas, algumas até, assim... irrelevantes, umas coisas... Tipo, isso é a primeira vez que acontece desde que tanto... choveu e caiu um raio na cidade. Mas eu acho que eu sempre gostei, então... acho que as coisas acabaram convergindo aí ao longo da minha vida e é um sonho estar onde eu estou hoje e espero que possa continuar aí por mais tempo, continuar construindo coisas tanto para o Galo e para o futebol de maneira geral. Chegou mais uma pergunta aqui no chat, você falou que você morou fora, é o gancho perfeito. O Felipe Menezes perguntou aqui para você, Hugo, como você vê o cenário do Analytics hoje no Brasil? Falta muito para chegar no nível da Europa? Europa, Estados Unidos. Antes ele respondesse, queria mandar um abraço pro... foi seu pai que mandou, né? Show Eduardo de bola, Rios Neto. Audiência Craque. qualificada. Um abração aí. Eu acho que o Analytics no futebol no último ano deu passos gigantescos. A gente foi o Galo foi o primeiro clube a ter um departamento mesmo de Analytics estruturado com mais de uma pessoa. Nós somos 4 hoje, começamos com 3. Eu, meus 2 chefes e gerentes do departamento, o Pedro e Rodrigo Piccioni. E agora a gente tem um engenheiro de dados também, o João Pedro, que começou agora nesse ano e vai ajudar a gente a de fato, assim, estruturar todos os dados que a gente tem e facilitar a vida demais, a vida minha, do Rodrigo e do Pedro, que até então, assim, a gente começou o departamento na correria, né, com temporada rolando, então nem todos os processos davam para ser feitos de forma totalmente estruturada, pela gente começar com menos recursos, né? Então, um departamento começando totalmente do zero, o primeiro departamento, então tendo que pensar literalmente tudo, né? De como seriam feitas as coisas. Então, acho que foi um passo muito grande. E aí, logo em seguida, o Red Bull também criou um departamento, onde o Rodrigo Salvador é o cientista de dados, o Theo é o analista de dados, o Pedro, que está no Fluminense antes mesmo da criação de qualquer departamento, é o cientista de dados lá. O Pedro é o pioneiro nosso na área, isso. né? O primeiro que começou, que também está no nosso grupo e que é um cara que é muito generoso também, nos ensinou muita coisa, né? Um cara que sabe muito. Exatamente. E eu acho que o Inter agora também está começando. Não sei de outros, posso ter errado alguma informação aí, mas de... Palmeiras também tem. Então, assim, acho que os times estão se estruturando para isso, enxergando que isso não é nem mais o futuro, já é o presente. É nítido isso nos esportes americanos, que tem, assim, principalmente o beisebol, que foi o pioneiro dos esportes, né? Acho que muita gente já viu aí o filme Moneyball. E, assim, hoje as equipes de beisebol têm departamentos, assim, de equipes até de 15 pessoas, com pessoas assim, de nível de doutorado em ciência da computação e afins em universidades top de lá. Então, você pegar City, Liverpool, são grupos que têm 15, 20 profissionais na área com todas essas diferenças, né, de formação. Hugo, a gente já está meio que apressado aqui de tempo. Eu vou fazer uma última pergunta, pedir para você ir na resposta resumida. Primeiro, na verdade são 2 perguntas. Primeiro é assim, a gente fala sempre aqui de índices de performance, né, que é uma ferramenta
interessante de você juntar estatísticas e, sei lá, fazer, por exemplo, o expected goals, o gol esperado, PPDA, o VAP, são índices que fazem ter uma leitura mais profunda, né? Vocês trabalham com isso lá, vocês criam índices próprios, vocês já trabalham com índices já feitos. E a segunda pergunta na sequência é, como é que é a comunicação de vocês com a comissão técnica? Porque a gente está falando de um nível de entendimento das pessoas que é diferente, tem que ter um processo de comunicação que funcione e objetivo, porque os dados é uma montanha de coisas, tem que chegar lá e dar um filezinho bem passado para o cara entender, né? Então, como é que é esse processo de comunicação da área de vocês com a comissão técnica? Ótima pergunta. Primeiro, sobre os índices de performance, a gente usa sim índices de performance. Você mencionou o VAP, que foi desenvolvido por um grupo de pesquisa lá da Bélgica, assim, eles têm inclusive assim, código pronto, disponibilizado, super, super bacana, mas hoje a gente já busca desenvolver nossas próprias coisas e não usamos apenas um índice como nossa régua única. Então a gente tenta combinar diferentes métricas, tanto que já existentes, tanto internas que a gente está desenvolvendo, para poder avaliar assim, a performance dos jogadores. E sobre a segunda pergunta, sobre a comunicação com a comissão técnica, eu acho que assim, a comunicação com a comissão técnica de forma direta, esse é o último passo de qualquer time. Nem sei assim, qual que é o nível até nos times da Europa nesse sentido. Dentro do nosso departamento, a gente passa relatórios para o pessoal da análise de desempenho, com o qual a gente tem mais contato direto, já explicamos muito do nosso trabalho, eles nos ajudam muito, assim, dão ideias de coisas que eles querem entender do jogo, porque eu acho que grande parte do nosso trabalho depende da comunicação com essas pessoas que vão receber nossa informação. Você destacou que são pessoas com especialidades diferentes e, de forma alguma, assim, uma vai estar sobre a outra. Assim, o importante é ter a interação e conseguir entender quais são as necessidades, as coisas que eles querem entender sobre o jogo, para que a gente possa fornecer essas informações e, de fato, trazer insights que possam gerar ações que vão impactar no jogo. Acho que esse é o fundamental. Show de bola, Hugo. Cara, a gente vai ter que encerrar, né? Infelizmente. Porque a gente já tá com 2 horas de live. Só ler um pouco os comentários aqui. O pessoal tá querendo te levar pro Flamengo aqui. O Alto Tunes aqui falou, esse rapaz conhece demais, posso sonhar com uma transferência pro Flamengo? O cara já tá querendo... Estamos recebendo proposta aqui no chat. Mas enfim, cara, que prazer gigantesco. Para explicar um pouco para vocês, a gente quis aproveitar a oportunidade do Hugo estar aqui em São Paulo para trazer ele aqui para a bancada. Mas esse papo que a gente teve aqui só deu mais vontade ainda de trocar uma ideia melhor ainda contigo, para entender como tudo isso funciona. Você explicou muita coisa para a gente, já deu aulas, mas eu tenho certeza que ainda tem muito mais conteúdo para você trazer para a gente e para o nosso público. Então a gente espera aí contar contigo para uma próxima oportunidade. Foi bacana demais, cara. Agradeço bastante. Eu que agradeço todo mundo aí pela oportunidade, o Gufo, que a gente já... conversava há muito tempo, acho que de horas de videocall aí durante a pandemia, deve chegar aí, sei lá, perto de umas 50. Então, assim, muito bom conhecer vocês, mas por já ter a amizade aí há mais tempo, pessoalmente pela primeira vez, conhecemos durante a pandemia. E vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês, podem contar comigo.